Bom dia! Uma alegria muito grande para nós hoje, vendo vocês felizes aqui, né? Que bom! Estranho às vezes quando nós dizemos vocês, porque somos nós, né? Estávamos aqui pela manhã alegres. Olhando para alguns colegas aqui, eu vi uns com os dreads. Eu vi uns colegas aí de dreads, eu vi uns colegas com as cores da bandeira da Jamaica. Eu vi pessoas curtindo um reggae, algo leve, dançando aqui, estilo do reggae. E é interessante que aqui no Ceará a gente dança o reggae solto. No Maranhão, em São Luís, a gente dança o reggae abraçado, agarradinho. E lá o reggae, as músicas parecem músicas de forró, né? Eles pegam essas letras internacionais, e colocam pra gente no ritmo de reggae, a gente começa a dançar. E às vezes eu fico me perguntando, quando eu vejo as pessoas com os dreads, e não tenho como não refletir sobre o que eu via na inspiração deles, quando o Bob Marley, por exemplo, que diz a história dele, que ele não fumava cigarro normal, não bebia, não usava nada químico. E o Bob Marley foi um cara criado numa favela muito grande, em Touchtown, né, que chamava essa favela. Tanto que ele fala, né, bem que eu me lembro, a gente sentado ali na cama do aterro sobre o céu, observando estrelas junto à fogueirinha de papel. Isso aqui é a versão do Gilberto Gil. Que tal o frio, requentar o pão, comer com vocês, né, assim? Então ele começava, tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, né, assim? Então quando eu fiquei lembrando, Touchtown, muitos meninos da idade dele, uma favela muito difícil, né? Muito pior do que estar na rua, porque uma favela em que era só barracos de latão. Uma violência, o esgoto a céu aberto, muita droga. E ele, um meninozinho, se animar a cantar, a tocar, né? Até mal julgado, porque eu já vi gente dizer que o Bob Marley morreu porque fumou demais, que era como se fosse um câncer de pulmão e tal. E na verdade, o que o Bob Marley teve foi num jogo de futebol, que ele adorava jogar bola. Ele levou um pisão no dedão do pé, e desse pisão no dedão do pé, aquilo, ele não usava medicamento, ele não usava nada químico, porque a religião dele, Rastafari, que acreditava na vinda de um Jesus negro. Então ele, na hora que ele pisou no pé dele, ele não usava nada que fosse químico, então ele não foi para o hospital. E o Bob Marley jogava bola todo dia. Então interessante, esse detalhe dos preconceitos que a gente tem. Olha para o Bob e pensa aquilo, assim como tem gente que olha para o Bob e pensa aquela imagem assim, olha, a ideia é não fazer nada a nível de pessoa. Eu achei interessante porque ele, no meio dessa garotada toda, a garotada que grande parte estava, pode-se dizer, perdida, porque não fazia nada por si próprio, só dava trabalho aos pais e a vida deles era pesada para eles mesmos. E os meninos viviam entregues nas drogas, as drogas muito pesadas e no álcool. E o Bob Marley conseguiu sair dali para cantar. Se você pegar a tradução das letras do Bob Marley, todas elas eram espirituais. Ele colocou na cabeça essa questão, aí passou a assumir exatamente o Rastafari, não cortou mais o cabelo, fazia os dreads, né, que é enrolar o cabelo, e ele ia montando aqueles dreads, não cortava, não usava nada químico. E o discurso dele para com os colegas não era o discurso de ficar passivo, de ficar sem fazer nada, de continuar na esquina dentro da favela. Ele entendia que a pessoa, qualquer um, por menor que fosse, qualquer um poderia colaborar consigo e colaborar com o mundo, fazer do mundo um mundo mais bonito, um mundo mais feliz. Então interessante isso do Bob, porque ele começou, juntou colegas e montou uma banda. Depois, banda pequena, ele começou a integrar outras bandas, como o The Wailers, né? Onde ele conheceu o Peter Tosh. Então, ele começa a dizer, olha galera, o negócio não é só ficar aqui parado no meio da rua, aqui na favela não. Aí os colegas chegavam e diziam assim, mas você é um negro, mas a gente é pobre, o mundo é contra nós. Meu amigo, cada um é uma estrela, cada um pode fazer o que quiser. Agora, se você acreditar nos olhos dos outros,
Você tem que saber qual é o seu papel. Não assumir nenhuma culpa, mas assumir a responsabilidade. E ele disse, eu tenho uma responsabilidade. Eu não vou negar as minhas origens aqui em Touchtown, mas o meu papo com meus colegas não vai ser só droga, roubo, bater, luxúria. Eu não vou discutir isso. Eu vou falar de coisas boas. E ele vivia numa África negra, aliás, numa Jamaica negra, mas que era mandada por brancos. Pasmem, o Bob Marley observou isso, ele negro, pobre, mestiço, numa Jamaica comandada por brancos, uma força muito grande, uma divisão, ele muito pobre, todo mundo na cantiga do pior. Não, daqui da rua a gente não vai não. Quem é que vai querer conversa com o negro? Você não adianta, você está iludido. E o Bob Marley, não, meu amigo, eu sou eu. Eu sou eu e dentro de mim tem uma fagulha de Deus dentro de mim. E eu posso fazer o que eu quiser. E é interessante, porque o Bob Marley que chega a vocês, ele com 30 anos, ele já era conhecido no mundo inteiro. Isso é interessante, que ele morreu com 36 anos, 34 para 36 anos. Não, o que eu estou te dizendo, ó, é aquela pausa naquela hora. Era a provocação do Bob Marley. Eu comecei contando a história que as pessoas têm preconceitos umas com as outras. Mas o pior preconceito que tem é quando nós temos preconceito conosco mesmos. Quando nós, pela nossa preguiça, porque às vezes é isso. É a nossa falta de coragem. Aí a gente fica querendo dizer que é porque é o outro, é porque é negro, é porque é branco, é porque é pobre, é porque é feio, é porque está doente. Aí fica travado. E o Bob Marley conseguiu abandonar esses preconceitos. E ele conversando com esses colegas, ele disse, eu posso. Um dia tem 24 horas, cada dia é dia de mudar. E eu aqui com meus colegas, ele disse, essa vida enfada. Fica só para cima e para baixo. Um mundo tão desigual. Ah, mas você tem dinheiro, você não tem nada. Ele disse, meu amigo, pois eu sei cantar, por exemplo. Eu tenho ideias. Mas quem é que vai te escutar, rapaz? Sabe de quem é que eu lembrei quando eu falei isso do Bob Marley? De um rapazinho que aquele senhor deve conhecer, chamado Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga também era pobre. Hoje aqui eu vi que tem muitos que gostam de música. Ele era pobre, ele foi servir ao exército. Quando chegou no Rio de Janeiro, foi tocar naqueles bordéis laterais e ele só tocava instrumental, só com a sanfona. Não cantava. Pediram um dia para ele cantar uma música do lugar dele. Ele tocou só no instrumento uma musicazinha chamada Vira e Mexe. E aí o pessoal começou a gostar. Ele foi contratado para tocar só acompanhando o pessoal na Rádio Nacional. Luiz Gonzaga também, negro, pobre. E a voz do Luiz Gonzaga, que hoje todo mundo conhece, ninguém gostava, acreditam? Ele foi querer tocar a primeira vez na rádio, deixaram. Ele foi contratado para fazer percussão. E um dia ele pediu para cantar, ele dizia, olha, até por necessidade, ele dizia, rapaz, o cara que só acompanha na percussão não ganha dinheiro não. Eu preciso manter minha família, me manter, e cantando pode ser que dê certo. Diz aí o que foi o cara da rádio disse quando botaram o Luiz Gonzaga para cantar. A sua voz, meu filho, não tem condição não. Volte para o que você estava fazendo mesmo. A sua voz parece uma taquara rachada. Olha, disseram para o Luiz Gonzaga. Ele disse, mas eu vou teimar, eu vou continuar. Olha aí, ó. Vocês já pensaram se o Luiz Gonzaga tivesse aceito porque ele era negro, porque ele era pobre, e porque o cara da rádio disse para ele que a voz dele era feia, e ele não tivesse ido tocar? Se ele tivesse desistido? Porque se você tiver com a moral baixa, porque o que faz a gente se levantar é a energia. Ninguém tem nada a ver com o barulho dos outros. Se o outro acha que você é isso ou aquilo, deixa ele achar. A grande pergunta é, o que é que você acha que você é? Para quem crê em Deus, o que é que você acha que Deus acha de você? Será que Deus não acha que você é uma criança? Não é isso? Tem uma frase até lá na Bíblia, né, de Paulo, que ele diz assim, fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos de homens. Achei super interessante isso. E aí o Luiz Gonzaga, pronto, virou Luiz Gonzaga.
Porque ele precisava, gostava de cantar e precisava cantar para sobreviver, fazer sua percussão não dava. Ele insistiu contra a opinião negativa dos outros, mas não se revoltando, mas lutando. É diferente reagir, porque isso é de bicho. Um cachorro que a gente pisa, ele reage e morde. A gente não precisa reagir, a gente precisa pensar e agir. Vê tudo, retende o que é bom. Pisou, aí é um cachorro, vou morder o cachorro? Vou reagir? Tinha um cara chamado Buda que ele dizia que quando as palavras, quantas pessoas não estão hoje aqui por uma revolta contra uma palavra ruim? Deram uma palavra, saíram de casa, pois eu vou me embora. E o Buda, 600 anos antes de Cristo, ele dizendo que a gente tem que pegar a palavra amarga e sair como o elefante na batalha. Lembra que lá eles correm em cima de elefante? As palavras são como as flechas. O elefante é só levando flechada e continua fazendo o trabalho dele. Cabeça erguida, seguindo à frente. Nós não podemos pegar o barulho do outro. E por mais que a gente já tenha pego o barulho do outro e tenha feito alguma outra besteira, o espaço não é de culpa, minha gente. O espaço é de responsabilidade. Não precisa ter culpa. Que seja o passado, na hora que a gente puder, a gente faz as reparações, se puder. Se não, a questão é quem eu sou hoje, o que eu sou hoje e o que eu posso ser, o que eu posso fazer hoje. Porque quando a gente diz amanhã, a gente já fica com preguiça. E a cada dia é dia de memória, de melhora, de lembrança, mas ao mesmo tempo de lembrança, de memória, para abandonar certas lembranças e seguir em frente. Olha aí os historinhas. Luiz Gonzaga seguiu em frente, fez sucesso, fez dinheiro, fez o bem e ajudou muita gente, porque ele acreditou nele e acreditou que Deus estava com ele. Fez o papel dele, seguiu como esse elefante na batalha com as flechadas, seguiu à frente. Quem é que é mais fraco do que o outro ou mais do que o outro aqui? Ninguém. Persistência. A vida é para ser vivida, sem pressa, sem pausa. Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar e fazer um novo final. Depende de quem? De nós. Precisamos assumir alguma culpa? Não. Mas precisamos assumir a responsabilidade das nossas vidas. É só querer. Ah, mas e se eu tiver uma recaída? Sem pressa e sem pausa. Continue. Levanta e anda. Olha o caso do Bob. A gente volta na historinha que a gente deixou pelo meio. Começou a tocar músicas para elevar a moral dos colegas, falando de Deus, se vinculou a uma religião. Ele achou que era importante isso para ele. Já pensou um cara com 30 anos ser conhecido no mundo inteiro, saindo de uma favela de Touchtown, onde todo mundo dizia que ele era negro, era pobre, nunca conseguiria nada? Quando foi que ele mudou? No dia que ele disse, eu quero. No dia que ele começou, porque antes dele ser Bob Marley, ele era apenas um membro da banda The Wailers. Antes dele ser um membro da banda The Wailers, ele era só um menino que estava puxando um baseado e tomando uma com os colegas lá na favela sem fazer nada. E um dia ele era só um filho mestiço de uma negra pobre. Mas ele depois virou quem? Bob Marley. Qual o dia? O dia que ele quis. Mas ele teve que começar. Ninguém começa no último degrau, né? Mas para começar tem que fazer o quê? Acreditar. Tem que ter vontade. Depois, trabalho. E aí, meu amigo, é só o merecimento. É uma questão de ir sem pressa e sem pausa. Perguntaram aqui de que é que ele morreu. Pasmem. Ele foi jogar bola. Que ele jogava bola todo dia. Bob Marley. Ele levou um pisão no dedão do pé. Arrancou a unha, feriu.
E ele não cuidou e continuou jogando e machucando e andando e machucando. Botava algum remédio, mas... Enfim, aquilo ali demorou muito a sarar. Quando um dia ele foi verificar, tinha gangrenado, ele perdeu o dedo. Ele perdeu o dedão do pé. Passou, só que ele demorou demais. Quando ele arrancou o dedão, aquilo ali já tinha virado um câncer. E o câncer já tinha metástase. Ele não sabia porque ele não fez os exames a mais, que tinha que tomar o contraste para ver a tomografia e tudo. E pasmem, ele continuou a vida dele trabalhando pela Jamaica, querendo acabar com a diferença entre negros e brancos, entre pobres e ricos, mostrando que ele poderia ser a diferença. Ele sempre fala isso, tem até uma música que ele diz que tem uma música chamada Redemption Songs, né? Que ele fala de canções de redenção. Ele diz, eu passei a minha vida como um pássaro cantando pelo bem das pessoas. E um dia, ele tentando acabar com esse conflito, ele ia tocar num comício, lá na Jamaica. Acreditam que explodiram o comício e ele ia morrendo, o Bob Marley lá. Aí ele viu que não tinha mais condições, não era seguro mais a Jamaica para ele e para a família dele, e ele foi embora para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, um dia ele correndo, porque ele tinha um físico, meu amigo. Bob Marley, ele era produzindo todo dia, o Bob Marley jogava bola todo dia, fazia música todo dia, cantava todo dia e fazia show direto pelo mundo. Direto. Isso antes, o Peter Tosh foi no tempo do The Wailers, né? Ele montou a banda dele solo, o Bob Marley. Então, ele começou a seguir. Aí um dia ele estava correndo, depois desse atentado que aconteceu com ele na Jamaica, ele estava correndo lá na Inglaterra, tirava um dia para correr, olha. Às vezes a gente não tem coragem de levantar nem para trabalhar, vale para correr. E olha pro Bob Marley, porque tem gente que tá aí de dreads e acha que dreads é olhar para a vida e ficar olhando pro céu. Aí, meu irmão, né? E aí, doido? Mas o Bob Marley não fazia isso. É o cara com a camisona do Bob Marley que é um ícone de paz, era um ícone de trabalho, era um ícone de esporte, era um ícone de decisão de vida. E o cara bota a camisa do Bob Marley, bota os dreads para dizer que eu vou fazer nada. E aí, doido? Eu lembrei do Tizil, né? E aí, isso aí não dá certo não, né? Olha a diferença. Chamamos de falar de Tizil, aquele que bota fé em uma coisa. Diz assim, estou sentado aqui, a vida é dela, meus irmãos vão me alimentar e eu vou seguir o caminho, perdoe. Vou tomar café. Calma. Aí. Quer o microfone? Café. Não, assim mesmo, café. Vou almoçar. Almocei. Olha, sério. É igual um passarinho. Vou merendar. Merendei. Hein, irmão? Ali é a janta. Vou jantar. Jantei. Agora eu pergunto a todos vocês, seriedade. E o caminho a seguir? Esse trajeto, o que é que tem? Pergunta. Aqui eu te pergunto, o que é que esse trajeto tem? Olha o que ele está dizendo, né? Que muita gente fica só vegetando. A fé é o Ele dizendo que, eu achei relevante o que ele está falando, porque dizem que ninguém é tão pequeno que não possa ajudar, e nem tão grande que não precise de ninguém para receber. Tá aí o caso do Bob Marley. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha uma grande empresa, ele não tinha mãe rica, mas, olha, por exemplo, ele teve a vontade, começou a escrever e teve a vontade de se botar para ir cantar. Fez alguma coisa. De novo, ó, ele não era um homem que reagia, ele não era um animal. Eu tô com uma compulsão, ó, eu tenho que beber, se eu não beber eu morro. É reagir. Ele parou e disse, olha, todo dia acordar meio-dia e ficar aqui sentado com esses colegas de touchdown na favela, esperando o almoço, quem der almoço, quem der janta. Ele disse, olha, não é isso. Aí ele passou a deixar de reagir, que reagir era amanheceu, ei, menino, bora fumar um, bora. E ele passou a agir. Agir é pensado. Isso é que dizer que o cara era cabeça.
Não é isso? O cara era cabeça. Ele deixou de reagir. Reagir é de animal puro. Levou um chute e mordeu. O cara esculhambou, você esculhamba de volta. A gente já chegou o tempo de agir. E ele chegou e conseguiu isso. Ele estava contando os trechinhos da história. Acabou que um dia lá na Inglaterra ele correndo, levou uma queda, caiu, desmaiou. Quando foram fazer os exames, ele desmaiado, ele estava com uma metástase. O câncer estava espalhado. E por volta de 36 anos ele acabou morrendo de câncer. Não por causa do cigarro, uma metástase que deu da gangrena que tinha dado e do câncer do dedão do pé ele jogando bola. Mas é interessante o símbolo para nós. Como eu disse, porque na minha ótica, quando eu vejo alguém com estilo dreads, com estilo Bob Marley, eu imagino alguém altamente produtivo. Eu imagino alguém altamente ativo, não reativo. Eu imagino alguém que tem força de vontade, que tem espiritualidade, que entende que o ontem era ontem, mas que hoje tem 24 horas para a pessoa ser diferente, para se enxergar, ver o que é bom e o que não é e dizer o que é que quer. Porque o que eu vejo no Bob Marley é isso. Então, assim, foi muito feliz a lembrança hoje quando eu vi o pessoal, aqui alguns grupos com dreads e tal, e andando. A produtividade. Ela falou há pouco de Jesus. Olha, o Cristo, que era carpinteiro, ele saiu fazendo o quê? Tentando desenvolver o reino de Deus no coração das pessoas, sem receber nenhum tostão. Mas não era uma vida inútil. Outro dia eu vi uma pessoa andando com uma camisa com um santo chamado São Francisco. São Francisco de Assis. Que agora o dia dele era agora em outubro, né? E eu olhei e eu pensei, a pessoa com São Francisco, não é porque sou pobre, a questão aqui é ser pobre, é andar pobre. Eu disse, rapaz, orgulho não tem... É questão do dinheiro. Quem é orgulhoso tanto faz ser rico quanto ser pobre. E só faz mal a si próprio. A pessoa me perguntou para a nossa última história de hoje. A gente falou um pouquinho da história do Bob Marley, um pouquinho da história do Luiz Gonzaga, um pouquinho da história de Jesus. E agora a história de São Francisco. Porque eu também, quando eu olho uma pessoa com uma blusa de São Francisco, eu imagino, é o quê? Não é racional, aliás, desculpa, não é reativo, é ativo. Não é racional no sentido de ficar só pensando no que não presta, no que é ruim, no passado negativo, na opinião dos outros. Mas é intuitivo no sentido de sentir o que a vida tem de novas propostas a cada dia que tem. E aí, São Francisco acreditam que ele estava lá. Ele era filho de rico. Foi para batalhas, não gostou do que ele viu. Quando ele chegou, o que ele foi fazer? Ele viu que se as pessoas acreditassem mais em Deus, se espiritualizassem, o mundo seria melhor. Diz aí o que foi que ele percebeu. Que havia várias igrejas lá onde ele morava, perto de Assis, um lugarzinho chamado Porciúncula. E lá as igrejinhas estavam todas caídas. Por quê? Porque os padres naquela época só iam para igrejas onde tivessem muitas doações. E nos cantinhos pequenos o povo não tinha dinheiro para dar. Dava um carneiro, dava pato, dava galinha. E aí o pessoal abandonava. Não tinha missa na igreja porque não tinha padre para ir. Porque não compensava. E a igreja caía. Então ele no caminho dele, por aí, né, quando ele foi para essas batalhas, ele começou a ver muitas igrejas caídas e o povo se matando por nada. O que ele botou na cabeça? Não, agora eu vou ser um morador de rua e eu vou esperar café, almoço e janta. Aí vem outro me dar água, outro me dá uma camisa. Foi isso que ele disse? Sabe o que foi que ele fez? Ele disse, olha, a partir de hoje, eu, Francisco, que o nome dele era Pedro. Como a mãe dele era francesa, ele falava francês lá na Itália, chamava o Francesco, é o francesinho. E aí ele começou a fazer, sabe o quê? Sozinho, ele disse, pois eu vou dedicar a minha vida a levantar o menino que nunca tinha trabalhado, viu?
a levantar essas igrejas que ninguém quer, essas igrejas que caíram, as capelinhas. Só um minuto. Acredita que ele começou a ir nos cantos pedindo, ele disse, como o meu serviço vai ser para Deus, eu vou assumir o voto da pobreza. Mas eu não vou guardar, eu vou pedir todo dia só para o meu café, almoço e janta, porque a minha obra é uma obra de Deus. Eu vou construir essas igrejas. Aí ele começou, tu acredita que ele começou a primeira igrejinha em Pociúncula, levantou, começou sozinho. Aí começou gente, um ou outro via, começou a ajudar ele. Um ou outro via, começou a ajudar ele. Um outro amigo veio da batalha, não gostou, começou a ajudar. Eles começaram a fazer igrejas, construir as igrejas, reformar. E pronto, e nas igrejas reformavam e falavam, olha, eu não sou padre, mas eu quero falar de Jesus, ele dizia. Ele começou antes, só que ele ainda não tinha de falar com o Papa. Ele só foi falar com o Papa porque tudo tem problema, gente. Quem aqui não tem problema? Ele começou a fazer um trabalho humilde. Começou a quê? Tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação. Toda causa, todo efeito vai ter uma causa. Ele começou a trabalhar só. Olha aí, ó, como o Bob começou a cantar só, como o Luiz Gonzaga começou a tocar só. Aí vem o outro para juntar. Se a obra é boa, outro se agrega. Jesus andando, depois tinha quantos apóstolos? Tinha 12. Olha aí, ó, Bob Marley, Jesus, Luiz Gonzaga, São Francisco. Só de começarem a andar, sem nenhum tostão, as coisas começaram a acontecer. Aí começaram a se juntar com ele. Quando a ordem, que o colega aqui já está lembrando da história, ela começou a crescer de ter muita gente, com os padres começaram a se incomodar. Chamou a atenção. Eles vivendo na humildade profunda. Começou a chamar a atenção. Olha aí, ó, como é que pode, ó, a mesma pergunta que o Luiz Gonzaga, que morava numa favela, que tocava nos bordéis, que achava que não tinha jeito, arrumou um jeito. Um Bob Marley, que era negro, filho de mestiço, morava numa favela pobre, ele perguntou, o que é que eu posso fazer, eu não tenho dinheiro. E fez. Da mesma forma, Jesus fez. E São Francisco começou. Na hora que a gente começa a fazer, começa a dar certo. Desde que a gente vá sem pressa e sem pausa. Devagar se vai longe. Viver primeiro as coisas primeiras. Deixar o passado no passado, não nos condenarmos. Não nos condenarmos, mas assumirmos a responsabilidade das nossas vidas. E aí ele começou, quando começou a se desenvolver, o que acontece? Os padres ficam incomodados. Por quê? Porque eles reformavam a igreja e diziam que o que eles queriam era simplesmente reviver o evangelho como Jesus vivia, que não era com ostentação. E aí, quando eles foram viver isso, o Papa, de receber tantas denúncias de bispos e padres, se incomodou. O que ele fez? Pegou o grupo, já estava com um grupo bem grande, e foram caminhando até Roma. Olha aí, ó. Quando eu vejo de novo, ó, um cara com a blusa do Bob, eu imagino o quê? Um bicho ou um homem? Um homem. Eu imagino alguém que é reativo ou alguém que é ativo, que age? Que age. Então, tanto faz ser pobre ou não. Tá aí São Francisco, quando foi ascender ao Papa, não foi porque era rico, foi na pobreza. Mas com trabalho. E aí ele procurou o Papa. Diz a história que no primeiro dia que eles chegaram lá com roupas muito ruins, o Papa disse que não recebia, tirasse aqueles pocos se eles fossem dormir na pocilga. Mas diz a história que o Papa passou a noite tendo uns pesadelos e disseram que chamasse para receber aquele rapaz. Eles chamaram e recebeu. Aí o Papa perguntou o que eles queriam. Ele disse, olha, Papa, nós não temos nenhuma vontade para ser padre, para nada. A gente só quer fazer isso. Reformar as casas de Deus que estão caídas e falar da palavra de Deus para quem quiser ouvir, os pobres. Por quê? Porque onde tem gente muito pobre, os cantos menores, os padres não vão, porque não compensa. A capela é muito pequena, era muito longe, não tinha carro, lembra de cavalo, a pé, muito difícil. E a gente anda para cima e para baixo. E como está tendo esse incômodo, porque os padres têm raiva da gente, porque dizem que a gente não pode celebrar,
A gente não pode ficar lendo o evangelho com as pessoas. Lembre-se, naquele tempo o evangelho se lia em latim. E eles liam normal para a pessoa explicando como era Jesus, como não era. Diz aí. Aí o Papa disse, pois eu permito. Ele disse, então a gente queria criar uma ordem. Como é o nome dessa ordem? Ele disse, a Ordem dos Irmãos Menores. Vocês acreditam que São Francisco era tão assim, que ele que falou com o Papa, ele que começou, ele foi que foi reconhecido. O Papa autorizou a ele criar a ordem. Diz aí se ele quis ser o presidente da ordem alguma vez. Ele disse, a primeira coisa que eu não quero é ser o diretor dessa ordem. Eu só quero que o senhor deixe a gente pregar para os pobres. Ponto. Foi tão invocado para a gente concluir hoje, que ele continuou andando, o Papa autorizou e ele deixou algumas pessoas lá em Assis. Ele passou anos andando e cuidando e celebrando para os pobres. São Francisco de Assis. Um dia ele volta lá, diz aí que está um negócio gigante. Igreja, basílica, mosteiro. Aí diz, como? A ordem que eu pedi não era para ter canto não, a gente vai mendigando e ajudando as pessoas. É uma ordem de trabalho. Esqueceu a parte que para ele ajudar os pobres, ele roubou o pai dele, tirou os tecidos para vender, para ajudar os... Não é que ele roubou, né? Primeiro que nem, mesmo no Código Penal de hoje, não existe você roubar o pai roubar o filho roubar o pai, que ele é deles. Ele foi lá e fez a provocação para o pai dele, no sentido de que o mundo, o pai dele estava perdendo a vida só fazendo negócios, e às vezes o pai dele enganando as pessoas, e ele achava que a gente tinha que ter uma grande parcela de colaboração, de trabalho na vida dos outros. Isso é interessante. Né? Então, quando o pai dele não aceitou, ele quis fazer esse contraste com o pai dele. Quando o pai dele não aceitou, ele foi morar só. Dentro das capelas que ele construiu, porque ele dormia no relento. Mas, de novo, ele não era um cara que ficava só esperando café, almoço e janta. Ele fazia o trabalho dele. Ele pregava e era pedreiro fazendo isso. Aprendeu na marra a fazer. Resultado, quando ele volta, nessa história lá, para Assis, depois de muito tempo, ele volta até doente. Pegou um negócio nos olhos. Porque ele banhava os doentes, cuidava dos doentes no meio do caminho, fazia tudo, né? Isso que é das chagas também. Resultado, quando ele volta para a ordem, tá lá, parece um palácio. Ele disse, não é isso. Aí disse, irmão Francisco, é você? E o pior é que não dizem alguns que ele não deixaram ele entrar, viu? Tava uma época de um inverno muito grande, mais de 20 graus, mais ou menos abaixo de zero. A neve, né? Ele chegou lá com outros fragelados, na porta do mosteiro. Gigante o mosteiro, né? Tipo um castelo fechado. Aí ele chegou e disse, o que é isso? Não, isso aqui é a ordem dos irmãos menores. Disse, vale? E a gente não tinha pedido o Papa, não era para todo mundo sair pregando por aí. Uns se fixaram, né? E ficou famoso, muita gente ia para lá. Aí quando disseram, ei meu irmão, abre a porta aí que a gente tá morrendo de frio aqui, com fome, com sede. Aí o cara disse, quem é que tá lá embaixo? Viu eles dois tudo maltrapilhos, pensaram que eram dois salteadores, né? Dois ladrões. Aí o cara disse, não rapaz, aqui é o irmão Francisco, o fundador dessa ordem. Aí o irmão lá em cima na guarita. Tu é doido, rapaz? Uma obra desse tamanho, tu acha que o irmão Francisco ia chegar aqui de pé descalço, passando frio e fome? Aí não abriu a porta. Aí dizem que o irmão pensou, disse, agora eu vou morrer. O irmão que estava com ele disse, agora acabou-se. Quando ele vê, sente uma pancada, era uma bola de neve na cara dele. Disse que era São Francisco, jogou uma bola de neve na cara dele, brincando. Ele disse, meu irmão, você tá louco? Você não percebeu que nós vamos morrer? Que nós chegamos aqui com fome e com sede, num frio desse, a gente sem aquecedor. Ele disse que não vai abrir a porta. E você está brincando, jogando neve na minha cara? Diz a resposta de São Francisco. Meu filho, é muito difícil uma hora dessa, em que a gente vê que só tem a hora da gente testar a nossa fé mesmo. Que só tem Deus para a gente contar. Porque não tem mais outra. Ele disse, eu tô achando é bom. Porque eu ainda não tive a oportunidade de chegar numa situação em que só tinha isso. Diz aí que na hora que ele brincou, olha a vida, né, cheia de provações. Diz que com pouco tempo ele ficou brincando com o cara disse, é mesmo, se nós vamos morrer, o que adianta morrer triste? Ele disse. Ele disse, eu vou cantar.
Diz aí o resultado, que com um pedaço eles brincando lá fora, o cara que pensava que eles eram ladrões, depois já estavam loucos, veio uma carruagem e o cara abriu para a carruagem passar e eles entraram. Aí descobriram que era São Francisco. Pasmem, quando ele entrou lá e foi descobrir que lá tinha uma ordem toda estruturada, dizem que mandaram ele para um quarto. Chegou lá, ele estava lá em cima das telhas, rebolando telha abaixo. Tá doido, irmão Francisco? Ele disse, pois olha, isso aqui não é meu. Eu vou sair da ordem que eu ajudei a criar. E continuou a vida dele. Ou seja, a vida é observação, reflexão, ação sem pressa e sem pausa. E todos os ícones que a gente anda com eles, ó, de Jesus, ao Bob Marley, ao Luiz Gonzaga, a um São Francisco, não estão com a gente hoje só porque foram pobres, não. Eles estão com a gente hoje porque eles, dentro da pobreza deles, eles souberam que tinham uma pobreza material, mas que tinham uma riqueza espiritual que podia ajudar as pessoas, podia ajudar o mundo, e com isso, eles ajudando o mundo também se ajudavam, porque se sentiam pessoas úteis. Vontade, trabalho, merecimento. Abandonar a reação e assumir a ação. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora assumir a vida e fazer um novo final. Como dizia o Chico, que é outra pessoa que eu acho muito interessante a vida, ele diz: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Muita paz para nós. Obrigado. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,